Voltamos agora para o nosso curso de poderes administrativos e falaremos um pouco do uso e abuso do poder administrativo. Bom, meus amigos, eu acredito que a questão do uso não tenha muito segredo, né? Se nós vimos que os poderes administrativos nada mais são do que as prerrogativas que os agentes públicos são investidos para que possam desempenhar a função administrativa e atingir o interesse público, o uso do poder nada mais é do que a utilização normal dessas prerrogativas. Acontece que, muitas vezes, o agente público acaba utilizando de forma abusiva dessas prerrogativas. E é aí que nós podemos falar que se trata de uma conduta ilegítima do administrador. Por quê? Porque ele atua fora dos objetivos expressamente ou implicitamente traçados no ordenamento. Nesse caso, nós estamos falando justamente do abuso do poder. Abuso do uso do poder administrativo. Abuso do uso dessas prerrogativas. E esse abuso de poder, ele pode aparecer de duas formas distintas. A primeira delas, que eu gostaria de falar com vocês, é do excesso de poder. O excesso de poder, o agente ele atua fora dos limites da sua competência administrativa. Vamos dizer que a legislação, ela traça quais são os limites de atuação do agente, ela traça em que medida eu posso utilizar dessas prerrogativas. Vejam que é muito necessário que esteja previsto no ordenamento, bem delimitado, quais são esses limites. Porque, via de regra, os poderes administrativos, eles decorrem do quê? Das prerrogativas. As prerrogativas da administração pública, para quem estudou regime jurídico administrativo, justamente está naquela relação, naquele binômio de prerrogativas e sujeições. Ou seja, a administração ela pode utilizar de alguns poderes especiais e suplantar alguns interesses privados e alguns direitos dos particulares. Por isso que a legalidade é muito importante quando falamos do quê? Falamos do uso do poder e do abuso de poder, e principalmente na questão do excesso de poder. Porque no excesso de poder, o agente ele atua fora dos limites dessa competência. Para entender melhor, imaginem uma caixa. A produção tem uma caixa para a gente mostrar aqui para os nossos alunos? Tem uma caixa? Opa, acharam a caixa. Vamos lá, não vamos mais imaginar a caixa. Nós temos aqui essa caixa. Imaginem agora que essa caixa, ela delimita onde o agente público ele pode atuar. Veja que nós temos a caixa e aqui nas paredes da caixa são os limites do agente público. Então ele pode andar daqui e ir até aqui tranquilamente, porque aqui ele está dentro dos seus limites competenciais, ele está dentro da sua competência administrativa. Mas vamos supor que esse nosso agente público, ele simplesmente sai dessa caixa. Veja, ele está saindo dessa caixa. Ele está ultrapassando os limites, ultrapassando as barreiras legais em que ele é autorizado a utilizar suas prerrogativas. Na medida em que ele sai dessa nossa caixa, ele está atuando com excesso de poder. E aí é que nós encontramos a figura do abuso de poder em seu excesso. Ele abusa de seu poder porque ele atua fora dos limites de sua competência administrativa, excedendo nos poderes que lhe são investidos. E é essa a forma da gente compreender o tal do excesso de poder, enquanto uma das formas do abuso de poder. Tá certo, gente? Ô, produção, muito obrigado aqui. Vou devolver a caixa. Pois então, meus amigos, excesso de poder é justamente isso. É a atuação fora dos seus limites competenciais. É a utilização das prerrogativas fora dos seus limites de competência. Pois bem, vimos o excesso de poder. A outra forma de abuso é justamente o desvio de poder. E essa, meus amigos, é muito difícil. Por quê? Porque o agente, ele atua dentro da competência. Vamos lembrar daquela caixa que a gente acabou de ver.
ele atua dentro dos seus limites de competência, mas ele se afasta do interesse público que deve nortear todo o desempenho administrativo. É aí que nós falamos que o agente agiu com desvio de poder. O poder administrativo teve um desvio na sua finalidade, porque ele não buscou o interesse público propriamente dito. E ele pode se manifestar de diversas formas. Por exemplo, quando a autoridade ela até busca um interesse público, tá? Assim, vamos dizer que não é assim totalmente dissociado do interesse público o ato do agente, o ato da autoridade. Mas ele não respeita a finalidade que a lei atribui para a prática desse ato. Por exemplo, nós sabemos que a exoneração ela é a perda do cargo de um servidor público sem finalidade punitiva. A demissão, de forma diferente, ela tem essa finalidade punitiva. Se o administrador exonerar um servidor que cometeu uma infração, uma falta grave, por exemplo, ele estará agindo com desvio de poder, desvio de finalidade. Por quê? Porque a exoneração não é uma pena para quem cometeu uma infração. Deveria utilizar do quê? Da demissão. Perfeito? Então, essa seria uma forma do desvio de poder. E aqui eu gostaria que vocês tivessem atenção em uma coisinha. Nós temos, dentro dos agentes públicos, e nós trataremos disso posteriormente em outro curso, que os agentes públicos que assumem cargos comissionados. Quando a exoneração de ofício de um agente comissionado ocorre por um agente que cometeu uma falta grave, aí nós não estamos falando do desvio de poder. Vamos retomar novamente. Se eu exonerar de ofício um ocupante de cargo comissionado que cometeu uma falta grave, eu não vou considerar isso como um desvio de poder. Eu não vou falar que deveria ser a demissão. Por quê? Porque esse é o caso da exoneração ad nutum, que ocorre para os agentes de confiança. Veja que tanto a nomeação quanto a destituição do cargo decorre de uma livre iniciativa da chefia. Então, a exoneração, independentemente se ela ocorre por falta grave ou não, ela é ad nutum porque não se está em jogo essa questão da falta grave, e sim da perda de confiança e da necessidade da chefia, utilizando da sua livre iniciativa, simplesmente desvincular esse agente dos quadros da administração. Perfeito? Uma outra forma que o desvio de poder pode se manifestar é quando o agente ele visa interesses individuais, atua em seu limite de competência e aí ele não atinge o interesse público. Ou seja, ele tem determinada conduta, ele age de determinada forma, essa forma ela é aparentemente legal. Por que aparentemente legal? Porque ela está dentro daquele limite de competência legalmente atribuído, tá certo? Porém, não busca o interesse público, que é a finalidade da utilização das prerrogativas. Nesse momento, ele desvia de seu poder, porque ele desvia da própria finalidade do poder administrativo que ele foi investido. Veja que, muitas vezes, é o caso do agente público se beneficiar dessas prerrogativas e beneficiar alguém que ele goste mais ou prejudicar determinados inimigos. Vejam que, nesse caso, é até uma violação ao princípio da impessoalidade, disposto lá na cabeça do nosso artigo 37 da Constituição da República. E é muito comum que isso aconteça, viu, meus amigos? Por mais que seja difícil produzir as provas do desvio de poder, principalmente nessa questão em que ele utiliza das suas prerrogativas para atingir interesses individuais, é muito comum que isso aconteça. E aí, pesquisando assim, de forma bem descompromissada, encontrei a seguinte notícia, que um agente de trânsito acaba imputando uma multa para um jovem por questões de vingança. Olha só que loucura. O agente de trânsito, ele tem essa competência realmente de imputar a multa para quem comete alguma violação
as regras de trânsito. Porém, a vingança, ela foge totalmente do interesse público. É um interesse pessoal do agente que quis prejudicar alguém em específico e utilizou das prerrogativas que lhe foram investidas para o quê? Para satisfazer interesses egoísticos e interesses pessoais. Ainda, vocês acharam que ia terminar a aula, né? Falamos lá do excesso de poder, falamos do desvio de poder, falamos das formas que o desvio de poder pode se manifestar. Só que o abuso ainda não terminou. Porque muitas vezes o abuso, ele é tão lesivo que ele chega a ser considerado uma infração penal, que é o caso do abuso de autoridade, que está lá na Lei 4898 de 65. Comete abuso de autoridade quem incorre nas condutas previstas lá no artigo 3º e no artigo 4º da lei. E aí eu peço que vocês abram o Vadimeco e leem cada um dos incisos para que possam perceber uma coisa e ver comigo no seguinte raciocínio. Se nós prestarmos bem atenção, nós veremos o quê? Que basicamente o abuso de autoridade, ele está muito relacionado à utilização do poder administrativo como forma também de violar direitos fundamentais. Vamos lá, por exemplo, dentro dos incisos existem várias previsões de violações a liberdades. Por exemplo, locomoção, culto, liberdade de associação, de consciência e crença, privação de liberdade sem formalidade legal. Vejam, são vários dispositivos que vêm proteger um direito fundamental, que é de todos os cidadãos, tá certo? Contra a utilização abusiva das prerrogativas da administração. Ou seja, a administração, você não pode utilizar das suas prerrogativas, tá certo? Agente, você não pode utilizar das suas prerrogativas para ferir alguns direitos fundamentais meu, tá certo? Por quê? Porque isso é crime. Quer ver outro direito fundamental que é bem protegido na lei do abuso de autoridade? Por exemplo, a privacidade. Incorre abuso de autoridade? A autoridade que simplesmente violar um domicílio, ou então que violar alguma correspondência. Também a honra, nós iremos ver diversos incisos que trazem essa questão da honra como sendo protegida, da honra do indivíduo sendo protegida. E aí que nós temos a questão do abuso de autoridade, também com uma figura de abuso de poder, mas penalmente relevante. Perfeito? Ah, mas professor, quem é a autoridade? Quem que eu posso considerar autoridade? E aí, meus amigos, é muito engraçado. Por quê? Porque a autoridade, a definição legal de autoridade pela lei, ela está muito próxima da definição de agente público que é admitida no nosso ordenamento. Veja que considera-se autoridade, lá no artigo 5º, quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil, militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Vejam que é muito semelhante à própria definição da lei de improbidade administrativa, quando vem falar quem que é o agente público que pode incorrer em atos de improbidade. E assim, nós encerramos a questão do uso e do abuso de poder. Eu espero que tenham gostado, eu espero mais do que isso, que tenham entendido e aprendido. Façam os exercícios, leiam todo o material complementar que foi disponibilizado e qualquer dúvida, entre em contato com a gente, porque é sempre um prazer para nós nos comunicarmos com vocês. Muito obrigado, um beijo e até logo.